Nós vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite no Evangelho de João, no capítulo de número 3. João capítulo 3, do 1 ao 15. Você encontrou? Por favor, fique de pé, só por esse instante. Nós estaremos fazendo a leitura desse texto. Depois nós estaremos pensando um pouquinho sobre essa palavra. E os irmãos estarão sentando, né? Todos encontraram? Amém? Podemos ler 3, do 1 ao 15. É um texto muito conhecido de toda a cristandade, né? Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Que Deus possa, nessa noite, pela sua infinita misericórdia e graça, falar ao nosso coração. Os irmãos podem sentar, por favor. Um dos perigos que a humanidade corre com relação ao Evangelho, eu acredito que são pelo menos dois. Eu gostaria de lhe perguntar o que você sente quando você vê um indivíduo inserido numa seita. Por exemplo, qual o seu sentimento quando você vê um testemunho de Jeová bater à sua porta? Ou está na sua rua evangelizando? Que sentimento brota? Eu vou lhe dizer qual, o meu. Que aquelas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo. E isso pode ocorrer comigo e com você, mesmo frequentando uma igreja bíblica. Então há dois perigos com relação a nós crentes que nós corremos todos os dias. A primeira é nós crentes, cristãos, sermos enganados pelo diabo. Agora o perigo mais sério é a gente estar aqui auto-enganados. Auto-enganados. Posso lhe fazer outra pergunta? Como introdução desse sermão, para você, qual é a pessoa mais difícil de se converter? Talvez você pense, pastor, um bruxo, alguém envolvido com baixo espiritismo, entre aspas, uma mãe de santo, um pai de santo, ou talvez você pense num ateu. Para você, talvez a pessoa mais difícil de se converter ao Evangelho seja um ateu, ou quem sabe você acha um homossexual. Você acha que um homossexual é dificílimo ele se render à cruz de Cristo. Ou quem sabe você pensa que a pessoa mais difícil de se converter seja um intelectual. Eu não sei o que você pensa. Mas eu acho que, para mim, isso é uma opinião muito particular, você não precisa concordar com ela. A pessoa mais difícil de se converter é o crente que jura que está salvo, mas não está. Ele pensa que é salvo. Ele acredita piamente por A mais B,
que ele é uma pessoa salva e ele não é. Sabe qual é a grande lição desse texto que nós acabamos de ler? É que Jesus não aceita uma fé superficial como suficiente para a salvação. Há muita gente dentro da igreja enganada. Essa é a grande realidade. E eu vou lhe chamar, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria muito que você fosse um pouco mais à frente na sua Bíblia, para a segunda parte de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 5. Por favor, meu irmão, olhe para esse texto com carinho. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Olha o que o texto nos diz. Paulo escrevendo a Timóteo: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão, tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Eu não sei qual foi a sua sensação a primeira vez que você leu esse texto. Até pouco tempo, quando eu li esse texto, eu pensei que Paulo estava nos dando um retrato do que seria o mundo aí fora. Mas quando eu fui fazer uma exegese mais profunda desse texto, você chega à conclusão, e é muito boa a versão que tem a NTLH, ou seja, a nova tradução na linguagem de hoje, ela é perfeita, porque ele diz que esses homens que nós traçamos aqui, eles têm religião. Então, o que Paulo está traçando aqui do 1 ao 5 a Timóteo, ele diz o seguinte, que nos últimos dias, as pessoas que frequentarão nossas comunidades serão assim, enfatuadas, desafeiçoadas, arrogantes. O que mais me chamou a atenção foi desobedientes aos pais. É o retrato da igreja do século XXI que nós estamos vivendo. É a realidade. Agora veja bem, eu convido você a entrar em Jerusalém comigo há 2000 anos atrás. E você se submetesse, os moradores de Jerusalém, a uma pesquisa. E perguntasse aos moradores de Jerusalém, de todos aqueles moradores ali, quais os moradores que estavam que era salvo. Eu não gostaria que você fosse para os gentios. Eu gostaria que você fosse aos judeus. Eu gostaria que você fosse ao sinédrio. E perguntasse ao sinédrio, ou perguntasse ao grupo dos fariseus, ou perguntasse aos saduceus. Enfim, a população de Jerusalém. Me dê uma lista de 10 pessoas salvas, na sua opinião, que residem em Jerusalém. Com certeza, o nome de Nicodemos encabeçava essa lista. Todo mundo pensava que Nicodemos era crente, menos Jesus. Até ele mesmo pensava que ele era salvo, estava salvo. Ora, eu sou o mestre de Israel. Como é que eu não estou salvo? É interessante, a citação não é minha. Um comentarista, Tim Keller, analisando esse texto, ele diz o seguinte, olha: por que hoje nós temos tantos falsos crentes? Olha o que ele diz, presta atenção. A graça barata e a falsa fé de um evangelho distorcido estão arruinando a pureza da igreja. O amolecimento da mensagem do Novo Testamento trouxe consigo um inclusivismo apodrecido, que de fato vê qualquer tipo de resposta positiva a Jesus como equivalente a uma fé salvadora. O cristão de hoje é susceptível a aceitar qualquer coisa como fé autêntica em Cristo, com exceção, é claro, de uma rejeição declarada a Jesus. O evangelicalismo moderno desenvolveu uma margem grande demais,
abraçando até aqueles cuja doutrina é suspeita, ou cujo comportamento indica um coração em rebelião declarada às coisas de Deus. Vou resumir numa frase. A igreja hoje chama todo mundo de crente. A igreja hoje batiza gregos e troianos. A igreja consagra hoje qualquer desmantelado. Essa é a grande realidade. É isso que ele está dizendo aqui. Nós escancaramos as nossas portas. E basta o camarada levantar a mão, sapatear e falar em línguas, a gente diz, mesmo que o comportamento dele, até dentro de casa, ou principalmente dentro de casa, não tenha nada a ver com o evangelho, mas nós taxamos essa pessoa de crente. E ai do pastor se não é. Sabe que tema eu dei essa mensagem? Sabe que tema eu dei essa mensagem? Eu sei que você sabe que o nome eclésia, igreja, significa os chamados, igreja significa a reunião dos santos chamados para, desculpa a redundância, para sair para fora. Então, toda vez que nós pensamos em evangelismo, a gente pensa em evangelismo das portas da igreja para lá. Não é verdade? Os momentos missionários da gente diz isso. A gente fala muito no sertão, e não está errado não. A gente fala muito na janela 10/40, a gente fala muito no Alto Amazonas, não é verdade? Então, na mente de todos nós que estamos aqui, inclusive na minha, a gente acha que missões é uma coisa que deve ser feita dos portões da igreja para lá. Sabe o que esse texto me ensinou? Que nós, a igreja contemporânea, nós temos que fazer missões dentro da igreja também. E se você está pensando que eu estou tirando isso da minha mente, eu não estou. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Paulo diz aos coríntios o seguinte: ei, examine-se vocês mesmos, se vocês ainda estão na fé. O que é que Paulo está dizendo aos coríntios? Será que vocês não estão todos desviados? Por que vocês não examinam a você mesmo? Então, o tema dessa mensagem é essa: evangelizando dentro da igreja. Eu pensei que eu nunca ia pregar isso, mas chegou um ponto que eu tenho que pregar. Nós temos que evangelizar ou reevangelizar a nossa membresia novamente. Isso é muito sério. E está aqui um exemplo disso. Está um exemplo aqui desse homem, desse crente, entre aspas, né? Chamado Nicodemos. Nicodemos, irmãos, ele tinha uma fé interesseira. Eu vou chamar a sua atenção inicialmente para os versos 1, 2, 3 e o 10. Mas antes de nós irmos para esses versos, eu chamo a sua atenção para os versos 23, 24 e 25 do capítulo 2. Olha o que nos diz o 23, 24 e 25 do capítulo 2. Estando ele, ou seja, Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos para o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 10: Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Meus irmãos, dentre muitas pessoas que creram em Jesus, nós somos informados de um homem especial, Nicodemos, que, como uma boa parte das pessoas que creram em Jesus naquele momento, ele foi a Jesus não pelo que Jesus tinha, aliás, não pelo que Jesus era, mas pelo que Jesus fez. O verso 23 ao verso 25 do capítulo 2, narra que muitos creram em Jesus, não por entenderem que ele era o Messias, não, mas pelos sinais que Jesus havia realizado. Há uma coisa importante aqui como aprendizado para nós nessa noite. O Evangelho de João até então só narra um sinal de Jesus, o de Caná da Galileia. Mas aqui João é enfático em dizer que Jesus já tinha feito muitos sinais
depois de Caná da Galileia. E esses muitos sinais que a Bíblia não narra aqui no Evangelho de João, foi o que atraiu uma pequena multidão até Jesus. Entre essa multidão havia um homem, chamado Nicodemos. Agora, o que me chama a atenção é que Lucas apresenta Nicodemos como um homem para nos lembrar que mais do que ele próprio, Nicodemos, Jesus conhecia o coração dele. E os versos que nós acabamos de ler, principalmente, o verso 24 do capítulo 2, diz que Jesus não confiava nem na multidão que estava atrás dele pelos milagres, nem tampouco em Nicodemos. Jesus não confiava nele. Ele veio até Jesus, mas na realidade Jesus sabia o que estava no coração daquele mestre de Israel. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque Jerusalém em peso confiava na conversão de Nicodemos. O Sinédrio em peso confiava na teologia e na fé de Nicodemos. Contudo, Jesus não confiava, porque ele conhecia qual era a motivação que Nicodemos estava indo até ele. Meu irmão, meus irmãos, perdão. Nós pintamos muitas vezes Jesus como um pregador, Maria Mole, me desculpa o termo, ou um coaching, como é muito dito hoje em dia, como está na moda hoje em dia, como um pregador adoçado, uma espécie de pregador stand-up que faz stand-up gospel. Eu não vejo isso em Jesus, não vejo de maneira alguma. Eu vejo Jesus, irmãos, um ser extremamente educado, que recebe Nicodemos, o capítulo 3 é muito claro com relação a isso. Ele abre as portas para Nicodemos, recebe Nicodemos na sua casa, porque Jesus, apesar de ser uma pessoa, em certos momentos, duro, mas era ao mesmo tempo cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de amor. Ele abre as portas para Nicodemos, espera Nicodemos abrir o coração para ele. Eu acho interessante que Jesus não disse a Nicodemos: Nicodemos, que bom, Nicodemos, que você me reconhece como mestre. Que bom, Nicodemos, que os meus cantam. Talvez ele pudesse ter feito aquela pergunta que um evangelista aí usa muito, Nicodemos, você está feliz, filhinho? Ele não faz essa pergunta para Nicodemos. Apesar de abrir a porta do coração, apesar de abrir a porta da sua casa para que Nicodemos entre, Jesus olha para Nicodemos e me permita aqui, papo reto. Ele diz: sabe qual é o teu grande problema, Nicodemos? Você não é crente. Você não é crente. É isso que Jesus está dizendo aqui. O verso 10 diz: apesar de ser mestre, apesar de você ser as pessoas que toda Jerusalém procura, com sua teologia você ajuda muita gente, mas infelizmente, Nicodemos, você nunca nasceu de novo. Eu gostaria que pelo menos por um minuto você se colocasse no lugar de Nicodemos. E naquele grande dia você ouvisse isso do seu mestre: eu não lhe conheço. E talvez você chegasse e dissesse: mas como? Está aqui, Jesus, minha carteira, eu passei 20 anos como presidente Médici. Eu me envolvi nos trabalhos de grupo familiar, eu sou do louvor, eu cantei no louvor, Senhor. Sabe? Algumas pessoas me procuravam para se aconselhar, Senhor. Eu preguei muitas vezes, eu preguei na rua, eu preguei, Senhor. Eu fiz muita coisa para o Senhor, eu me envolvi tanto no Médici. E Jesus olhar para você e para mim, irmãos, que Deus nos livre disso, e dizer: você nunca nasceu de novo. Imagine aí. Esse texto que nós estamos analisando, ele traz 3 observações importantes para mim e para você nessa noite, que eu gostaria de lhe lembrar. Eu me reciclei nesse texto, eu gostaria de lhe reciclar, porque eu não estou vendo aqui, pelo menos nominalmente, nenhum não cristão, pelo menos que eu saiba. A palavra de hoje é para que a gente se recicle. E eu gostaria de lhe lembrar uma coisa que aconteceu na sua vida e você não deve esquecer. Para você entrar no céu, você precisou nascer de novo. É isso que Jesus está dizendo a Nicodemos. E eu lhe pergunto: você já nasceu de novo?
O que me chama a atenção aqui, irmãos, eu quero destacar, é que Nicodemos nunca foi um ex-drogado. Nicodemos era aquele tipo de crente que não se via para determinadas igrejas, porque ele não tinha um grande testemunho para dar. Ele não tinha sido um ex-alcoólatra, ele não tinha sido um ex-bruxo, ele não foi um ex-prostituto, ele não foi um ex-cantor de forró da banda Mastruz com Leite, nada disso. Nada. Me parece que Nicodemos foi aquele tipo do menino de Jerusalém, que já nasceu na igreja, entre aspas. Desde cedo, ele foi ensinado pelos seus pais a ser um fariseu. E para ser fariseu, tinha que ter ética moral. Para ser fariseu, e não só um fariseu, o príncipe deles, né? O principal deles ele era. E ser membro do sinédrio. Nicodemos tinha que dizimar até do cominho, até do coentro. Se uma galinha pusesse um ovo no sábado, os fariseus ficavam loucos, porque ele tinha que distinguir qual era o ovo que foi posto no sábado, que ele não comia aquele ovo. Veja a religiosidade, veja o quanto eles eram literal na exegese das escrituras. Ética moral era o que não faltava aos fariseus. Legalismo era o que não faltava aos fariseus. E Nicodemos era esse camarada. Agora, como se não bastasse isso, ele era o líder deles. O que é que você aprende com isso? Ele tinha autoridade religiosa, mas ele tinha também autoridade política. Tanto ele intervinha, por dizer assim, na igreja, como ele tinha poder no governo de Jerusalém, até certo ponto, porque ele era membro do sinédrio. E a outra coisa a destacar em Nicodemos, a Bíblia não diz, mas um excelente comentarista do Novo Testamento, chamado D.A. Carson, ele diz que a tradição da igreja diz que Nicodemos era um homem muito bondoso em Jerusalém. Ao ponto dos viajantes que passavam em Jerusalém, ele distribuía água para os viajantes. Então Nicodemos era aquilo que a gente chama de pessoa boa. Me permita um parênteses aqui. Não sei se você conhece, mas existiu aqui em Campina Grande há algum tempo atrás um jornalista, na realidade um comentarista esportivo chamado Humberto de Campos. E ele sempre dizia uma frase que eu nunca me esqueço. Ele dizia o seguinte: não se engane, no céu, aliás, no inferno, está cheio de pessoas com boa intenção. Eu não acreditei, eu achava aquilo uma grosseria dele, eu não era cristão, eu não entendia, mas eu cheguei ao ponto de entender que ele estava com a razão. Haverá muita gente bem intencionada, boa, entre aspas, no inferno, porque não conheceram Jesus. Porque não conheceram Jesus. Mas voltando para cá, ele também era o mestre. Meus irmãos, eu não sei se você já fez faculdade ou terminou algum curso superior. Quando você vai entregar a monografia na conclusão do seu curso, você é motivado pelo seu orientador a procurar o melhor professor. Alguém que possa lhe orientar muito bem na sua monografia. É ou não é? Então, quando alguém queria um conselho, quando alguém tinha alguma dúvida teológica em Israel, para onde ia? Para a casa de Nicodemos tirar. Dúvidas religiosas. Ele era o mestre, ele era o cara, ele era a pessoa a ser ouvida. Mas isso só não basta. Nicodemos também era rico. Há muito tempo atrás, eu lendo um comentário, e o comentarista fez isso, Nicodemos era rico. E eu reli o texto, e eu não conseguia ver a riqueza de Nicodemos. E eu fui pensar, era porque era membro do Sinédrio? Não achei resposta. Mas não era isso. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. O nome Nicodemos não é um nome judeu. O nome Nicodemos é um nome grego. Na realidade, Nicodemos tinha dois nomes, porque ele era da elite de Jerusalém. Os ricos judeus colocavam dois nomes nos seus filhos, um nome judaico e um nome grego. Para quê? Para dizer à sociedade que o filho dele, no caso que tinha dois nomes, inclusive um grego, tanto conhecia a lei, tanto conhecia acerca da lei de Deus, tanto conhecia acerca do Antigo Testamento, como conhecia muito bem
a filosofia grega. Então entenda uma coisa comigo, eu até me lembro aqui das últimas pregações do pastor Jamerson, quando ele disse o seguinte, que a gente deve eleger alguém que tenha caráter, alguém que transite bem no meio religioso, mas que transite bem, eu vou usar esse termo, no meio secular. Está aqui a pessoa para a gente eleger, Nicodemos. Nicodemos tanto era um religioso, alguém que era visto como o testemunho ideal a ser seguido, como Nicodemos também era um político, irmãos, acima de qualquer suspeita. Em outras palavras, Nicodemos tanto andava bem no palácio do poder, como também dentro da igreja. Ele era uma pessoa que conseguia conciliar política com piedade. Agora eu lhe pergunto, como desconfiar de um cara desse? Se para um cara desse, Jesus olha no olho dele e diz, meu filho, nasça de novo. Eu fiquei imaginando o que Jesus não diria para mim. Eu fiquei imaginando o que Jesus não diria para você. Pense nessa noite. Vamos analisar um pouquinho do caráter de Nicodemos. Posso lhe fazer outra pergunta? Por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite? Há várias suposições. Primeira, possivelmente por temer os olhos do público. Quem sabe os pupilos de Nicodemos, né? As pessoas que admiravam Nicodemos, vendo ele atrás daquele mestre que veio lá de Nazaré, podia perguntar, Nicodemos não está com essa bola toda não, está indo tirar dúvidas com Jesus? Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade que algumas pessoas pensam, pastor, Nicodemos queria se converter. Mentira. Mentira. Sabe por quê? Porque na realidade, as noites escuras do coração de Nicodemos era muito mais cheia de trevas do que as noites de Jerusalém. E eu vou lhe dizer já daqui a pouco que era verdade. Mas não só isso. Sabe qual era a motivação que Nicodemos vai até Jesus? Você sabia qual é? Só uma. De converter Jesus à religião dele. Vamos lá comigo. Verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos quem? Não só ele, mas o Sinédrio. Ele era a voz do Sinédrio. Ele era o porta-voz do Sinédrio. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Por que Nicodemos visitou Jesus? Sabe o que Nicodemos estava querendo dizer? Em outras palavras, Nicodemos estava dizendo a Jesus o seguinte, Senhor, tu fizesse cada sinal maravilhoso. Que sinais maravilhosos? Só pode ser Deus na tua vida. Tu és mestre. Em outras palavras, sabe o que Nicodemos estava dizendo a Jesus? Nós estamos no mesmo patamar. Tu estás no mesmo nível que eu. Agora tem uma diferença entre eu e você, Nicodemos. Eu estou conjecturando, irmãos, mas na realidade, nas entrelinhas é isso. Eu sou de Jerusalém, mas tu és de Nazaré. Tu precisa de um padrinho. Tu precisa de uma mão forte. Tu precisa que quem te dê pedigree para tu andar em Jerusalém. Vem para a gente. Vontade de se converter na vida de Nicodemos não existia nenhuma, e eu lhe provo. Por quê? Eu acho interessante que as pessoas que foram movidas pela graça até Jesus, todas foram quebrantadas. Olha a mulher Cirofenícia. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha Zaqueu. Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olha Jairo, aquele homem rico, mestre, correndo atrás de Jesus e se prostrando diante dele, disse, Senhor, por favor, vai até a minha casa, minha filhinha está à morte. Todos quebrantados, todos quebrantados. Nicodemos chega diante de Jesus dizendo o seguinte, vem para o meu lado, para que eu possa te dar luz, para que eu possa te dar nome. Olha as trevas do coração dele. Mas a resposta de Jesus é dura, meu irmão. Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte, você quer ver o reino de Deus, Nicodemos? Nasça de novo.
Não adianta filosofia, não adianta ética moral, não adianta religião, não adianta conhecimento teológico. Irmãos, para mim e para você, é necessário que eu e você nasça de novo. Eu sei que todos aqui, ou praticamente todos, são batizados. Se eu te desse uma folha em branco hoje, você sabia dizer para mim o que é nascer de novo? Nicodemos não sabia também. Verso 4 até o verso 14. Vamos ler? Segunda observação importante que eu quero fazer nessa noite. Ser cristão é obra natural, aliás, sobrenatural, perdão, da graça de Deus. Do 4 até o 14. Perguntou-lhe Nicodemos, olha as trevas no coração desse homem. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade que te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis? Se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Preste atenção aqui, por favor. O cristianismo, irmãos, ele fala do que Deus fez por nós na cruz. O justo morreu pelo injusto. O cristianismo também nos fala do que Deus está fazendo em nós. Você sabia disso? Deus está nos santificando. E o cristianismo também fala o que Deus está fazendo através de nós. Deus está nos usando. Agora, eu acho interessante nesse texto aqui, sabe, que ele está falando sobre novo nascimento. Rayane, me ajuda aí. Como é o nome daquelas duas placas que o socorrista coloca em alguém, quando o camarada está, por exemplo, tendo um infarto? Desfibrilador. Pronto. Você já viu alguém infartando, morrendo? Chega um socorrista com um desfibrilador, né? E ele... A isso, a Bíblia dá o nome de novo nascimento. O exemplo é esse. Nós temos que nascer de novo porque nós estamos mortos. Nascer de novo significa voltar a viver. Preste atenção aqui, irmãos. Novo nascimento significa fazer voltar a vida. Novo nascimento significa o seguinte, tornar pedra em carne. Isso é novo nascimento. Agora, deixe-me lhe dizer uma coisa aqui a você. Não é obra sua. Ninguém pode fazer com que você nasça de novo, nem você. Só Deus. Hebreus 12:2 diz o seguinte, que Deus, Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. O que significa isso? Que a fé salvadora é gerada no coração do homem por quem? Por Deus. Ele é o autor. E se Ele não for o consumador, ou seja, quem lhe sustente, desde o dia do seu novo nascimento, até o dia de você entrar na glória, você não entra. Novo nascimento é voltar a viver. E se Deus não fizer com que eu e você reviva, nós não passaremos de um Nicodemos, perfeito aos olhos do homem, porém perdidos aos olhos de Deus. Vou repetir, se Deus não fizer que a gente reviva de novo, se Deus não nos der o novo nascimento, nós não passamos de um Nicodemos. O que significa isso, pastor? Perfeito aos olhos dos homens, mas perdido aos olhos de Deus. Meus irmãos, nós estávamos mortos.
Nicodemos era cego, verso 4. Nicodemos não entendia nada, apesar de ser o mestre. Isso me chama a atenção. Ele todo dia, por obrigação, tinha que ler a lei, tinha que ler a Torá, tinha que ler o Antigo Testamento. E esse homem não sabia quem é Jesus. Por favor, vá para o verso 8 do texto que nós lemos. Olha o que ele diz aqui, olha. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Meu irmão, Jesus está dizendo aqui, com base no verso 8 e no verso 15. Aliás, no verso 14, leia o verso 14 comigo. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Sabe qual é a grande verdade aqui sobre o novo nascimento? Presta atenção, abra seus ouvidos, por favor. Novo nascimento começa quando você reconhece que o pecado corre nas suas veias. Olhe para o verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos era mestre. Eu creio talvez que Jesus abriu a lei em Números capítulo 21 e disse, o que é que esse texto aqui está nos dizendo, Nicodemos? O texto nos diz que serpentes picavam o povo do deserto. O povo sentia o veneno da serpente correndo nas suas veias. O que o povo fazia? Deus ordenou que levantasse uma serpente, numa haste, num pedaço de madeira. Todo aquele que olhasse para a serpente era o quê? Era curado do veneno. Isso que Jesus está dizendo aqui a Nicodemos. Nicodemos, é necessário que você reconheça que você é pecador, que o veneno do pecado corre nas suas veias e que você precisa de um Salvador. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, como eu lamento, Nicodemos, que tu conhece tanto o Antigo Testamento, mas tu não me vê nas páginas dele. Tu ainda não entendesse que os sacrifícios era apenas simbolismo do sacrifício perfeito que sou eu. Nicodemos, eu não consigo entender como tu viu os sacerdotes ministrando como figura do que eu sou. Tu és o mestre. Tu tem bacharel em teologia, Nicodemos. E tu não entendesse isso. Os irmãos estão me compreendendo? Então, o novo nascimento na minha vida e na sua vida começa quando nós reconhecemos que o pecado corre nas nossas veias e que nós temos que olhar para a cruz de Cristo e nos apegar a ela. O novo nascimento começa aí. Aí eu lhe chamo a sua atenção, por favor, para o verso de número 8. Vá para ele. Olha o que ele diz. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido de quê? Do Espírito. O que é que ele está dizendo a Nicodemos? Agora o novo nascimento, Nicodemos, é obra sobrenatural de Deus. Ele vem do alto. Sabe o que Jesus está dizendo a Nicodemos? Nessa noite, por exemplo, o vento do Espírito sopra nessa igreja. Como quer. E talvez hoje aqui, eu creio nisso aqui no que eu estou dizendo, pessoas verdadeiramente se convertam. O vento sopra onde quer, seja numa igreja, seja num ônibus, seja num jardim, como foi no caso de Agostinho de Hipona. Estão lembrados daquele prostituto? Que ele escuta uma voz, pega e lê, ele olhou, era o quê? Romanos 13, ele se converteu ali. O vento sopra onde quer, é isso que Jesus está dizendo aqui. Aí você está dizendo, pastor, mas me dê base bíblica para isso, vou lhe dar. 1 Pedro capítulo 1, 23 ao 25. Vamos abrir lá? Vá um pouquinho mais para frente. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23 e o verso 25. Olha o que o texto diz. Uma coisa linda. Pedro escrevendo. Pois fostes regenerados, em outras palavras, pois nascesse de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória, aliás, toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente.
Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Olha para o verso 8 do capítulo 3. Sabe o que Jesus está dizendo? É o seguinte, que quando nós temos contato com o Evangelho, o Espírito Santo pega essa palavra e aplica no teu coração. Você não sabe explicar, mas o ponto é o seguinte: aconteceu. E Jesus vai dar base bíblica para isso. Ele não deixa isso no aberto. Verso 5 e verso 6, olha o que ele diz. Verso 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui muito clara. O que é nascer da água? É ser batizado, é? O que é nascer do Espírito? É falar em línguas, é? Me permita um parênteses aqui. Em 2001, eu fui a um culto juntamente com minha esposa, e no final o pregador, eu já crente, já batizado, eu e ela, o pregador disse, quem quer o Espírito Santo? Quem é que não quer? Eu pensava que eu não tinha. Levantei, vem aqui. Me permita o termo, ficou eu, minha esposa e mais 28 idiotas, tudo de joelho. E um troncho orando por a gente. Orou 40 minutos. Desses 30 que eu lembre, só 2 falaram em línguas. 28 saiu decepcionado, inclusive eu e Ritinha. Porque na minha mente eu fui para casa, acreditando que eu nunca tinha nascido de novo. O pregador disse isso. Dê oportunidade a qualquer um. Dê isso aqui a qualquer um. Na mente de um pregador é espada. Na mente de um palhaço é navalha. Você quer ouvir? Escuta quem você quiser ouvir. Você tem todo direito. Mas tenha cuidado. O que é nascer de novo? Jesus está dizendo o seguinte, é um nascimento de quem nasce, em primeiro lugar, né? Versículo número 5. Em verdade te digo, quem nasce da água. O que significa nascer da água? Jesus estava olhando para aquele mestre de Israel, para o mestre de Israel, dizendo o seguinte, olha, as tuas purificações, a quantidade de vezes que tu lava a mão, que tu lava o pé, que tu se banha para se purificar, sabe o que isso significa, Nicodemos? O sangue do Cordeiro, que vai lavar de uma vez por todas, todos os teus pecados. Os irmãos estão me entendendo? O que é nascer da água? É eu e você que estamos aqui, que a gente tem um passado podre, a gente tem um passado que é um lixo, mas você olha para a podridão dos teus passados, do teu passado, perdão, e tu entende o que está escrito lá em Colossenses, que o Cordeiro de Deus, o perfeito, levou todos os teus pecados e pagou lá naquela cruz. Louvado seja Deus por isso. Nós somos lavados pela água, por isso que houve nascimento na nossa vida. Você é? Mas também ele disse que ele nasce da água, é o novo nascimento, né? E nasce de quê? Do Espírito. O que significa ser nascido do Espírito? Significa que a terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, vai aplicar essa palavra no teu coração. Me perdoe aqui o que eu vou dizer. Tem muito crente que vai para o culto e fica no celular, ó, em rede social, nunca nasceu de novo. Palavra pregada, palavra sendo ministrada, e o cabo no corredor, no banheiro. Não quer ouvir sermão. Sabe por que não quer ouvir sermão? Porque você não dá valor ao que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. É nascer da água, nascer do Espírito. É isso que ele está dizendo aqui. Se nasce de novo assim. Aí Nicodemos talvez ficou com dúvida e deve ter pensado. Jesus leu o pensamento, irmãos. Nicodemos deve ter pensado assim. Como é isso? Vá para o verso 6. O que é nascido da carne é o quê? O que é nascido do Espírito? Sabe o que Jesus está dizendo a Nicodemos? Os teus pais, Nicodemos, quando se relacionaram sexualmente, só puderam fazer Nicodemos da carne. Mas o Espírito Santo, quando age na tua vida, pode fazer um novo homem em você. É isso que ele está dizendo aqui.
Irmãos, eu estou aqui, tá certo? Você está me vendo? Eu nasci. Minha mãe disse que foi no dia 28 de abril de 1967, no ISEA, 8h30 da manhã, parto normal. Mas eu não sei quem me pegou, eu não sei qual foi o médico, eu não sei como foi, o que eu comi pela primeira vez, se eu chorei, se eu não chorei. Nada disso eu sei, mas eu sei que aconteceu. Assim é teu novo nascimento. Não dá para explicar, mas aconteceu. Me permita um parênteses aqui, né? Eu gosto muito disso. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz. Eu era um alcoólatra. Um camarada que todo dia tomava 3 litros de uísque. Você sabe o que é isso? E passei 3 meses ouvindo o mesmo sermão do mesmo pastor, a parábola do bom samaritano. Durante esses 3 meses, nem eu nem minha família nunca fomos a uma escola dominical, porque a nossa igreja não tinha. O meu pastor era um homem muito bom, um homem de Deus, mas ele não sabia ler direito, e o único sermão que ele tinha era a parábola do bom samaritano, e pregou para mim e para minha família 3 meses. No dia que ele não podia ir para a igreja, porque não podia pagar o mototáxi, como eu ficava triste, porque eu não ia ouvir mais o bom samaritano. Mas para a igreja não ficar sem nada, era dada a oportunidade da irmã de louvar 1 ou 2 hinos, e eu saía dali tão maravilhado. E no meu carro eu tinha apenas um CD de J. Neto. E eu e minha esposa ia e voltava para o mutirão, dá 7 quilômetros para a minha casa, ouvindo esse CD. Aí o diabo diz, ele está fraco, nasceu de novo não, né? E certo dia eu ia descendo no meu carro, na rua do meio, ali perto do matadouro, e estava uma mesa recheada de amigos meus, em torno de 6, com tudo que a carne pede, churrasco de cupim, muito uísque, muita cerveja, e algo em torno de 8 mulheres de programa. E quando eles viram que era o meu carro, eles foram para a pista, se colocaram na pista e começaram a acenar com a mão. E disse, vem, vem, vem. O vento sopra onde quer. Aí o Espírito Santo disse, não é mais o teu lugar. Como explicar? Como explicar? Como explicar um alcoólatra? Olhando por litro de uísque. Como explicar um adúltero? Olhando para o que tinha ali. Como explicar? Aconteceu. Em você também. O vento sopra onde quer, o Espírito Santo aplicou. A parábola do bom samaritano e o Salmo 91 foi suficiente para mim. Aí eu fico vendo. Cabe escuta sermão de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora. O vento sopra onde quer. E ouve a sua voz. Vou finalizar nessa noite. Eu gostaria de fazer um teste com você aqui nessa noite. Você nasceu de novo? Eu vou dar a você 11 evidências de que você é um regenerado, 11. E não é coisa tirada da minha mente, não. Eu vou dar com referência bíblica. 11 referências de que você nasceu de novo. Eu chamo a atenção, por favor, para o verso 15. Jesus diz o seguinte, para que todo que nele crê, o quê? Tenha a vida eterna. Bota uma coisa na sua mente de uma vez por todo. Novo nascimento no Evangelho de João é igual à vida eterna. Novo nascimento é igual à vida eterna. Me permita só uma parte aqui. Eu estou lendo um livro que eu vou até aplicar aqui na igreja, pela misericórdia de Deus, aos casais, se Deus quiser, para o ano. Eu estou me preparando. E eu li uma frase nesse livro hoje. A frase diz o seguinte, olha. Um pôster de um maratonista diz,
Eu estou fazendo de tudo para prolongar a minha vida, na esperança de que um dia alguém me dirá o porquê. Por que eu quero uma vida longa? Eu tenho um tio de consideração que está com 90 anos. Sabe qual é a grande preocupação dele? Se a vacina da Covid não vai chegar a tempo dele viver mais 10. Vou repetir a frase que eu li hoje no livro. Um pôster de um maratonista diz: estou fazendo de tudo para prolongar a minha vida, na esperança de que um dia alguém me diga por quê. Por que eu quero prolongar a minha vida? Ele continua dizendo o seguinte: infelizmente, muita gente termina a vida tendo subido a escada da profissão, dos bens, da importância social, só para descobrir que subiram a escada errada, encostada na parede errada. Qual é o fim principal do homem? A Bíblia responde a isso. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Você está pedindo a Deus vida longa? Para quê? Eu não estou dizendo que você está errado, mas para quê? É para a glória de Deus? Meus irmãos, mesmo sem saber porquê, nós vivemos na realidade querendo prolongar a nossa vida. A revista Veja, ela fez uma reportagem que ela intitulou Gelado mais Rico. O que significa isso? Significa que muitos milionários estão usando de uma ciência chamada criogenia. A pessoa morre e você congela o corpo dessa pessoa, na esperança de que no dia que descobrirem a cura para a doença que matou aquela pessoa, seja aplicada naquele corpo e ele volte a viver. Muitos milionários norte-americanos estão fazendo isso. Eles estão morrendo, mas antes de morrer eles pagam milhões para que o seu corpo seja congelado, mantido congelado. Por exemplo, morre de Covid. Então é mantido congelado esse corpo, e quando descobrirem a cura da Covid, esse remédio é aplicado no corpo dele, na expectativa que ele reviva. Interessante que o repórter deu a essa reportagem o seguinte tema: o preço da eternidade. Mas uma coisa interessante está acontecendo com essas pessoas que fizeram isso. Sabe o que acontece? Antes que muitos deles morram de morte natural, eles estão se suicidando. E todos milionários. Você pode pedir a Deus para que Deus prolongue sua vida? Pode e deve. Mas a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: para quê? Hoje eu recebi na minha casa uma pessoa. Ele entrou, falou de morte, falou de muita coisa, e não é ninguém daqui da nossa igreja não, tá, irmãos? E ele é um desviado do Evangelho. E por eu não ser pastor dele, ele congrega em outro lugar, eu fiquei com vergonha, eu estava meditando nesse texto, de olhar para ele e dizer: nasça de novo. E quando ele saiu, eu comentei com o Ritinho não estava em casa, chegou depois. Eu disse: Ritinho, fulano esteve aqui. Eu devia ter dito a ele, Ritinho, que ele voltasse para Jesus, que ele nascesse de novo. Era minha obrigação. Irmãos, como eu fiquei mal. Como eu fiquei mal. Como eu fiquei mal. Porque eu não disse àquele rapaz que ele deveria nascer de novo. Porque ele entrou na minha casa, deu a paz do Senhor, falou de morte, falou um pouquinho das coisas de Deus, mas eu estou dizendo a você, ele vive em pecado, e eu não abri minha boca. Jesus não tinha feito isso. Mas vamos finalizar nessa noite, com base no verso 15. Você nasceu de novo? Por favor, Matos, coloca aqui. Eu pedi para Matos colocar aqui. 15 evidências, aliás 11, 11 evidências de que você nasceu de novo. Primeiro evidência, vou dizer aqui para o pessoal que está nos acompanhando, não está podendo ver. Aqueles que nasceram de novo, primeira evidência, guardam os seus mandamentos. 1 de João capítulo 3, verso 24.
Quem baliza a sua vida é a palavra de Deus? Sim ou não? Você guarda os mandamentos do Senhor? É a palavra de Deus que norteia a tua casa, teu relacionamento conjugal, teus filhos? É? Se é, você nasceu de novo. Segunda evidência que você nasceu de novo. Aqueles que nasceram de Deus andam como Cristo andou. 1 de João capítulo 2, versos 5 ao 6. Posso lhe fazer outra pergunta aqui? Quando você vai fazer alguma coisa, você diz o seguinte: Jesus no meu lugar faria desse jeito. É assim? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele agiria desse jeito. Você e eu, nós agimos assim? Se nós agimos, nós nascemos de novo. Terceira evidência que você nasceu de novo. Aqueles que nasceram de Deus não odeiam Deus, não odeiam as outras pessoas. 4, do 7 ao 8. Você se alegra com a vida dos outros, você é verdadeiro, você tenta trazer pessoas para o reino de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, você ama as pessoas. Não é um amor interesseiro, não. Eu estou perguntando se você tem cuidado pela vida dos outros. Eu peço à igreja aqui, sabe o que nessa noite, irmãos? Olha, eu tenho uma coisa comigo, você pode dizer: pastor, o senhor é místico, eu não sou. Dificilmente Deus me dá um sonho para não se revelar. Eu tenho medo dos meus sonhos, tenho. Eu sei que muita gente aqui não acredita, não tem problema nenhum. Talvez você vá me chamar de místico, não tem problema nenhum algum. Só um pontinho aqui. Há 15 dias atrás eu sonhei com meu sobrinho sofrendo um acidente. Ele se apresentava todo cheio de sangue no rosto. Eu não quis dizer à minha irmã para ela não se preocupar. Orei juntamente com minha esposa, não disse a ninguém praticamente. Não sei se Ritinha falou. Eu não disse, só disse a ela. 15 dias após eu ter tido esse sonho, meu sobrinho bateu num carro na estrada de Jacumã. Acabou o carro. Eu estava orando há 2 meses atrás. E sabe o que Deus me disse? Deus disse a mim: ore pela juventude da sua igreja, senão todos vão se perder. Você acredita se quiser. Faz 2 meses que Deus me disse isso. 2 meses. E eu conclamo à igreja, as irmãs aqui de oração, todas as irmãs de oração, os cultos matutinos aqui, coloque a juventude nossa diante do Senhor, seus filhos. Senão vão se perder tudinho. Você acredita se quiser. Celular dos seus filhos, olhe. Com quem teus filhos se relacionam. Quem são os amigos de teus filhos? Dorme na casa de quem? Vai para a casa de quem? Quem é você como pai e como mãe? Eu peço oração pelos jovens da nossa igreja. Oração. E peço ao mesmo tempo que Deus tenha misericórdia deles. Aqueles que nasceram de novo, quarta evidência, não amam o mundo. Ô meu irmão, os valores do mundo estão no nosso meio. Não basta a gente falar, mas a igreja absorve aquilo que está lá no mundo, né? Então eu vejo hoje muita gente preocupada com os valores do mundo, com o que o cantor famoso está pensando, com o que a cantora famosa está pensando. Ah, o corpo de Beltrano, ah, o corpo de fulano, ah, o carro de Beltrano. Meu irmão, isso é mundano. A casa de Gustavo Lima, o carro que fulano de tal tem, né? Eu vou dizer uma coisa: se o empenho que alguns crentes tiveram nessa campanha política, por alguns políticos, fossem o mesmo que tem por Jesus, a gente ganhava o Brasil em 1 mês. Em 1 mês a gente ganhava o Brasil. Se o empenho que alguns crentes demonstraram com alguns políticos, se ele demonstrasse, bastava 50% com Jesus, a gente tinha ganhado já o Brasil, a gente ganhava o Brasil em 1 mês. Quinta evidência: aqueles que nasceram de novo, confessam o Filho e o recebem.
Você sabia que nós podemos confessar Jesus como os demônios? Os demônios creem em Jesus, mas não obedecem. O que João está dizendo aqui em 1 João 2,23 é que você confessa Jesus, mas você tem deleite nele, você tem prazer nele, você tem. Se você não tem, você não nasceu de novo. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Olhe para o seu passado. Deixa passar um filme aí na tua mente. Quem era você sem Cristo? Olha o que Cristo te tornou. É para você ter prazer nele ou não? Evidência 6, com base em 1 João 2,29. Aqueles que nasceram de novo praticam a justiça. E aqui não é justificação pela fé, viu? Aqui é ser justo. A evidência 6. Vou lhe fazer uma pergunta muito simples. Você é alguém confiável? Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Você compra e paga. Você nasceu de novo? Você toma emprestado e devolve. Você nasceu de novo? Teu irmão dá as costas, tu não malha ele não. Você nasceu de novo? Você é confiável de uma mulher casada andar com você. Você é justo. O que é seu, e o que é dos outros é dos outros. É o que Jesus diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você é uma pessoa justa? 7. Aqueles que nasceram de novo, 1 João 3,6, não vivem na prática do pecado. Entenda o que eu vou dizer aqui. João não está dizendo que o que nasceu de novo não peca. João está dizendo o seguinte, que quem nasceu de novo não vive na prática. Você pode até pecar, mas você não fica lá. Não viver na prática do pecado é uma coisa, ou seja, pecar deliberadamente. Você sabe que está pecando e você está. Por que você está? Porque você é igual a Nicodemos. Você nunca nasceu de novo. Isso é muito sério, irmão. Mais uma vez aqui. Ritinha, minha esposa. Para quem não sabe aqui na internet, é minha esposa. É por isso que eu falo tanto nela, posso falar. É a pessoa, na minha opinião, mais simpática que existe no mundo. Ela fala com grego e troiano. Eu tenho a cara de delegado. Não dou para ser vereador. Né? E a gente na feira, sábado, e ela foi comprar umas bananas. Foi comprar umas bananas e comprou umas frutas, e comprou um bocado de banana ao camarada, amém Jesus, ô glória, ô benção. Eu digo, e chamou de benção, ela fica, ô benção, amém Jesus, amém. A Ritinha chega com as bananas, mais ninho, ela me chama de ninho. Ó o crente, o bichinho, comprei todas as bananas, vou comprar mais, daqui a pouco meu filho, se o dinheiro sobrar, vem comprar mais. Eu digo, ô que benção, Ritinha. E o camarada, amém Jesus, Deus te abençoe, amém Jesus. A gente foi, demorou 1h20, a gente foi de novo lá em amém Jesus. Quando chegou amém Jesus, estava bêbado. Mas é benção para cá, é benção para lá. Eu tenho a certeza que no domingo ele estava na igreja dele. Não é verdade? Vive na prática do pecado. Aí todo mundo que vê para o lado diz, ó benção. Não é verdade? De benção não tem nada. Oitava, né? Aqueles que nasceram de novo possuem o Espírito de Deus. 1 de João capítulo 3, verso 24. A maior evidência de que você nasceu de novo é se você, tudo que você faz, você diz o seguinte: importa que ele cresça e que eu diminua. Não é verdade? Importa que ele cresça e que eu diminua. Tem uma frase que eu gosto demais. Quando Jesus está em seu lar, os vizinhos logo percebem. Verso 9, aliás, evidência 9. Aqueles que nasceram de novo, 1 de João 4,6, ouvem submissamente a palavra apostólica.
Sabe o que lhe transforma? O que lhe transforma é a palavra. Se a palavra de Deus ela não tiver o poder de lhe transformar, nada mais lhe transformará. É você ouvir e dizer, foi comigo. E ir para casa, como Nicodemos foi. Ele se converteu, viu? Eu tenho essa boa notícia. João capítulo 19, você pode ler. Esse homem que foi a Jesus de noite, lá em João capítulo 19, reivindica o corpo de Jesus às claras, para enterrá-lo. Ele se apaixonou para Jesus. Eu não sei se ele saiu convertido desse diálogo. Eu creio que ele foi para casa. Sai assim daqui nessa noite. Vá para casa hoje à noite. Pondere o que foi dito aqui. Coloque numa balança e diga, eu nasci ou não nasci? Pondere sobre isso. Ele escuta submissamente a palavra de Deus. Né? E diz, Senhor, foi para mim o sermão. Eu fico aqui, eu levo cada lapada nessa cadeira aqui, das pessoas que pregam aqui, e eu vou para casa e digo, Senhor, obrigado, porque tu só repreende a quem tu amas. Se tu não me amasse, tu não me repreendia, não. Evidência de número 10. Aqueles que nasceram de novo, creem que Jesus é o Cristo. 1 João, capítulo 5, verso 1. E por fim, evidência 11, com base em 1 João 5, 4. Aqueles que nasceram de novo, eles vencem o mundo. Os valores do mundo, os valores que estão aí. Sabe o que eu espero nessa noite? É que você faça o que 2 Coríntios 13, 5. Eu ainda permaneço na fé. Eu ainda estou na fé. Você ainda está? Eu ainda estou. Se essas evidências forem verdadeiras na sua vida, você nasceu de novo. Você nasceu da água e você nasceu do Espírito. Se não, meu irmão, faça como Nicodemos. Reflita sobre o que Jesus disse. Né? Coloque sua vida de novo no altar. E volte-se enquanto há tempo. Que Deus abençoe a igreja do Médici nessa noite.